Ok. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rubem. Vou mostrar para vocês aqui, basicamente, o que a gente... Só, desculpa aí, você não conseguiu colocar no YouTube não, né? Consegui não. Tá, vou compartilhar o link do Zoom, então, aqui nos grupos. Tá, beleza. Compartilhei. Já fiz. Não, mas é Não, porque... nos outros grupos que eu divulguei também, divulguei o grupo beleza. fora. É o pessoal que ele conhece lá. Beleza. Ô, gente, então é o seguinte, meu nome é Rubem, para quem não conhece, sou contador, formado pela UFMG, com pós-graduação em alguns cursos aí, principalmente na área de Direito do Trabalho, e sou perito contábil, né, nas varas civil, trabalhista e empresarial, tá? O nosso projeto de curso é o seguinte: inicialmente a gente vai começar com os conceitos básicos, né, da evolução do futebol, a evolução da legislação. Acho interessante, por exemplo, vocês saberem as mudanças que ocorreram, principalmente no aspecto trabalhista, naquela questão do passe, né, na questão dos direitos que às vezes os jogadores reivindicam, né? E aí, falar algumas normas específicas, principalmente no aspecto contábil, que tem algumas coisas especificamente para futebol. E engraçado que futebol é o seguinte: uma vez eu fiz um comentário, né, sobre uma situação de contabilização de uma doação. E eu fiz um comentário, falei assim: não, contabilização de doação é receita, né? Falei intuitivamente. Ótimo. Quando eu fui olhar a legislação, tipo assim, tinha tido alguns meses que tinha mudado de reserva no patrimônio líquido para receita. Ou seja, a minha informação foi certa, mas se eu tivesse dado algum tempo atrás, estaria errado. Então, são esses detalhes assim na legislação sobre futebol que a gente vai trazer assim a mais recente, né? Nós vamos pegar as demonstrações contábeis e fazer análise da estrutura patrimonial, vai ser a primeira coisa. Depois nós vamos analisar a rentabilidade dos que tiverem, né? As questões de liquidez, de fluxo de caixa, porque a gente vê nas análises aí que a gente acompanha, que o pessoal fica muito preso nos indicadores de liquidez, né? O que eu posso dizer é o seguinte: tradicionalmente, para cada R$1 de dívida, os times têm alguns centavos, né? Essa é a estrutura padrão de todos eles. Então, não é um indicador assim que você trabalhe com ele e frise. Até o Real Madrid, ele tem indicador de liquidez baixo, né? Aí nós vamos fazer a análise do fluxo de caixa, ok? E vamos fazer, olhar também a estrutura do resultado, tá? Então, é o seguinte: a ideia, em princípio, é analisar 20 balanços, não passar muito disso, não. E depois que a gente fizer isso aí, a gente fazer os comparativos. Então, porque, por exemplo, o índice de rentabilidade, isoladamente, os indicadores econômicos analisados individualmente, eles são pouco representativos, entendeu? Porque você não consegue entender o segmento. Então, depois que a gente fizer esse tipo de análise, a gente vai consolidar o entendimento, tá? Depois disso, a gente vai fazer alguns... Eu estou olhando com o Rodrigo, a gente pegar alguns indicadores com relação ao aspecto das torcidas, né? E a rentabilidade que a torcida dá, que oferece para o time. Então, ou seja, o time fatura com bilheteria, com sócio-torcedor, dentro do potencial que a torcida dele tem. Então, a gente vai desenvolver um indicador disso aí. Depois, nós vamos fazer o valuation de alguns times. Provavelmente uns 5 times, né? E a gente vai fazer o valuation deles. Isso aí eu vou contar com a ajuda dos universitários, né? Nós temos aí o Marcelo, nós temos o Campani, gente do mais alto gabarito para trabalhar isso aí com a gente, ok? Então, é o seguinte: basicamente, gente, é essa proposta que a gente tem, tá? Então, essa primeira fase
que é conceitozinho. Talvez eu coloque aqui, mais para frente, se vocês acharem interessante, antes de começar as análises, fazer um estudo bem aprofundado com relação a SA, né? Mas como a gente aqui já sabe bem lidar com SA, então eu acho que não precisa mais do que uma aula, não. Tá? Bom, então vamos lá. Inicialmente, para falar de futebol, para quem não sabe, começou no Brasil através de um paulista chamado Carlos Miller, né? O pai dele trabalhava aqui em São Paulo e ele resolveu fazer viajar para estudar na Inglaterra, né? Porque ele era de descendência inglesa. Então lá ele aprendeu a jogar futebol, né? E quando ele voltou para o Brasil, ele trouxe 2 bolas de futebol, um uniforme e uma chuteira. Então é o seguinte, qual foi o importante? Aí muita gente fala assim, mas o futebol já existia no Brasil, já havia algumas partidas que eram jogadas no Brasil, principalmente os marinheiros ingleses, quando eles chegavam nas praias do Rio de Janeiro, eles já jogavam futebol. Mas o Carlos Miller, ele teve uma importância porque ele fundou, né, federação, ele organizou torneios, então ele fez algo mais pelo futebol. Então, por isso, ele é considerado, né, por muitos aí, o pai do futebol brasileiro, né? Ele, inclusive, quando ele disputava, ele era dos torneios, ele era artilheiro, depois ele não conseguiu mais jogar bola e resolveu ser árbitro, né? Então, basicamente, foi assim que nasceu o futebol, né? E aí é o seguinte, os times foram montando as suas agremiações, né? E aí o Brasil foi convidado, no início da década de 40, a participar de um torneio internacional, mas não tinha uma seleção brasileira, tá certo? Então é o seguinte, os cariocas foram representar, só que o time deles não era tão bom assim. Então eles precisavam de reforço da seleção paulista. Aí eles pediram reforço lá aos paulistas, com a rivalidade, que hoje não existe mais, mas naquela época a rivalidade era forte. Então, assim, eles não cederam o jogador. Então, beleza. Então, eles foram lá para a Europa, participaram do torneio lá, e foi um vexame a participação da seleção carioca, né? E aí, é o seguinte, por causa desse vexame, o Getúlio Vargas chamou, né, o ministro do trabalho dele lá, falou assim, ó, vamos organizar, vamos botar ordem nesse negócio, nós não podemos ficar passando vexame desse jeito, não. Né? Então é o seguinte, aí começou, basicamente, a estruturação do futebol. Em 1941, foi feito esse decreto-lei. Na época, o decreto-lei era o presidente que fazia, né? Na ditadura também tinha decreto-lei. E o seguinte, estabeleceu as bases de organização dos esportes em todo o país. Basicamente foi isso aí. Então, o que eles estruturaram? Eles fizeram uma confederação, tá certo? Isso foi inspirado na legislação italiana. Naquela época existia já essa forma de organização na Itália. Então, é o seguinte, o pessoal pegou e copiou o sistema. Então, a estrutura ficou basicamente essa. Eles fizeram a CBD, Confederação Brasileira de Esportes, depois ela foi se dividindo nas federações estaduais e, por fim, virou CBF, né? E o seguinte, então essa foi a primeira vez. Então, como a gente observa, assim, na essência, a gente vê que o futebol, a organização do futebol, ela não partiu de baixo para cima. Ou seja, ela começou de cima para baixo com o Estado normatizando, entendeu? Então, ao invés de ser uma coisa que os clubes se unissem naquela época para criar uma federação, e essa federação trabalhar em prol dos times de futebol, foi necessário que o Estado fizesse alguma coisa, tá certo? Então, assim, e a partir daí, o futebol foi o que a gente viu, né? Foi campeão em
teve um torneio em 50, aqui uma seleção bem estruturada. Em 58 nós fomos campeão, em 62 também. E observe que naquela época a gente falava que as seleções eram mais fortes do que os times de futebol, né? Hoje a gente vê que existem times de futebol que são mais fortes do que as seleções, tá? Então é o seguinte, o tempo passou, em 1975 saiu essa lei 6.251, que também fez as regras gerais do desporto, e em 76 disciplinou o contrato entre atleta e as entidades de prática desportiva, tá? E aí os atletas tiveram os mesmos direitos de um trabalhador CLT, ok? Então, para eles foi estendido todos os direitos previdenciários e trabalhistas em geral, tá? Então, é o seguinte, basicamente, a gente vê ali, ó, jornada semanal de 44 horas, férias anuais de 30 dias, né? Repouso semanal remunerado depois do jogo, que às vezes a gente vê muita gente comentando aí, assim, para que vai dar descanso para jogador? Esse time precisa treinar. Isso aí é um direito básico do cara, ter pelo menos um descanso, né? E esses direitos que foram estendidos aos jogadores de futebol, que até então eles não tinham, ok? Então é o seguinte, gente, até agora tá tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou contando a história de como que o futebol evoluiu. Sim, muito interessante. Tem algum comentário? Não? Então vamos em frente, tá? Ok? Deixa eu... Ah, tá, eu pulei aqui. Só um minutinho, gente. Eu devo ter mexido aqui, alterado a ordem aqui. Só um minutinho, peraí. Então, gente, basicamente, inicialmente o que a gente viu é que todo o processo começou com iniciativa do Estado brasileiro, tá? E isso permaneceu, na verdade, isso permanece até agora. Só um segundinho, gente, espera aí. Então, vamos lá. Eu preciso abrir o outro PowerPoint aqui, mas não estou conseguindo. Como é que faz, hein, Rico? Você está aberto ou você quer compartilhar a tela? Eu quero compartilhar a tela, mas ele está aberto. Então, share screen. Aí marca lá ele. Já achei. Já achei, ok. Beleza. É esse aqui. Isso. Lazy. Isso aí. Beleza. Então, vamos lá. Então, basicamente, gente, a evolução foi essa aqui. Aí, o seguinte, entendeu? Instituiu a lei do passe. Era isso aqui que eu queria comentar com vocês. O que era a lei do passe? Você já deve ter ouvido muito falar, o time tal comprou meu passe. Antigamente, né? Se falava muito disso, tá? Era o seguinte, o time contratava o vínculo esportivo, tá certo? Então, o jogador estava vinculado a ele do ponto de vista esportivo, tá? E fazia um contrato trabalhista. Então, o time tinha um vínculo esportivo e um contrato trabalhista, tá? Numa situação, era dessa forma. Então, é o seguinte, o contrato, vamos supor que era de 2 anos, né? Acabava o contrato, o time falava assim, olha, o seu passe vale, sei lá, 2 milhões.
esse valor desse passe era estabelecido numa negociação entre o time. Então, por exemplo, o time A tinha o passe de um jogador e ele oferecia esse jogador lá, né, vencia o contrato, ele oferecia esse jogador mediante um passe, tá? Se o time não comprasse o jogador ele não tinha como sair, porque ele estava esportivamente vinculado ao time dele, ao outro time. Ele só tinha direito a sair do outro time se ele completasse 32 anos ou depois de 10 anos de serviço, tá? Então é o seguinte, o que aconteceu aí? Teve um cara lá Isso funcionava no mundo inteiro. Então teve um belga, um tal de Bosman, que com ele aconteceu um negócio assim super interessante. Ele jogava num time Lille, lá, um time pequeno, não era um time grande assim. Ele era belga, jogava na França. Esse time era da Bélgica, tá? Então é o seguinte, o que aconteceu? O contrato dele acabou. Então, ele ganhava 150 mil libras por mês lá. E aí, o seguinte, o time falou assim, seu contrato acabou, né? E nós queremos renegociar seu contrato. Ele falou assim, perfeitamente. Só que nós vamos te pagar 75% a menos do que você recebia. Ele falou assim, não, aí não. Não, de jeito nenhum. Não, então você pode procurar um time para você. Só que aí o time lá, o time dele, o LED, né? Ele pediu, 11 milhões, 4 milhões de euros pro cara. O cara já era 30 e poucos anos. Ele não tinha... ele não era um craque, né? Não era nenhum Ronaldinho Gaúcho da vida, muito pelo contrário, né? Era perna de pau. Ninguém ia pagar por ele. E ele tinha tentado conseguir ser contratado por um time na França. E aí, o seguinte, esse time, quando viu o valor lá, né, de 5 milhões ou 11 milhões de livros, falou assim, não dá para contratar. Então, o time falou assim, bom, seu contrato acabou, então não tem mais obrigação com você. Mas você está vinculado ao time. Se você quiser jogar com a gente, você joga, eu te pagando 75% a menos. Senão, você vai ficar encostado aí, treinando. O que ele fez? Ele entrou na justiça, tá certo? Quando ele entrou na justiça, ele reivindicou duas coisas. A primeira coisa... Até mais um ano. A primeira coisa... A primeira coisa que ele reivindicou na justiça... Só tem alguém com o microfone. Valeu, obrigado. Minha culpa, desculpa. Não, sem problema. Aí é o seguinte, ele entrou na justiça pedindo duas coisas. A primeira coisa... Eu estou contando essa história, que essa história mudou o futebol, tá, gente? Não foi só esse caso do passe que mudou, não. A primeira coisa que ele brigou foi o seguinte, gente, eu sou cidadão da comunidade europeia. Então, a gente é uma coisa só. Então, é o seguinte, por que um time da França não pode me contratar como belga só porque atingiu o limite de jogador lá? Entendeu? E outra coisa também... aí foi uma reivindicação dele com relação ao passe. Ele falou assim, olha só, eu tenho o direito de trabalhar, né? E um time de futebol não pode me impedir de trabalhar. Óbvio, ele ganhou as duas situações. E aí se tornou, basicamente, mudou a legislação, chamando a lei de Bosman, né? Acho que é isso mesmo. É Bosman, né? Se eu tiver pronunciado errado, vira meme. Aí, o seguinte, o que aconteceu? Quebrou essa questão de qualquer jogador da comunidade europeia não é considerado mais estrangeiro, ou seja, o limite para estrangeiro ficou só para sul-americano, para outras regiões, tá certo? E acabou com a lei do passe, tá certo? Então, é o seguinte, eu falei com vocês que o vínculo esportivo era mais forte do que o vínculo trabalhista. A mudança da lei do passe muda esse conceito, ou seja, primeiro você tem um vínculo trabalhista, depois você tem um vínculo desportivo. Então, quando o contrato de trabalho acaba, acaba o vínculo esportivo também, entendeu? Então, é o seguinte, o que essa mudança proporcionou? Fortaleceu os times grandes.
Porque o que acontece? Os times grandes que tinham mais dinheiro, eles podiam comprar qualquer jogador da região europeia lá, tá certo? E é o seguinte, era só esperar terminar os contratos, tá? Porque agora o time de futebol ele não compra mais o passe do jogador, ele não compra o contrato. Ele reembolsa o time titular do contrato pelo prazo que ele não vai poder usar o jogador. Na essência, basicamente, essa mudança de conceito, tá certo? Então, é o seguinte, a lei do passe, ela perdurou até... eu coloquei a Constituição aqui porque da Constituição deu autonomia para as entidades esportivas para eles fazerem sua organização e funcionamento, tá? Que esse artigo é muito citado na legislação, tá? Então, veio a Lei Zico manteve a questão do passe, né? E aí é o seguinte, eu estou dizendo como as entidades, os times, né? Porque antes era só associação. Aí a Lei de Zico chamou as associações de futebol, os clubes, como entidades de práticas desportivas, pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos, ok? Abriu a possibilidade de você ter times de futebol com fins lucrativos, tá? E essa abertura aí, ela permanece até hoje e instituiu um negócio chamado direito de arena. Eu vou explicar para vocês o que é direito de arena. Direito de arena é o seguinte, os times de futebol fazem contratos de televisão. Não diretamente, os times não fazem contrato diretamente, normalmente não fazem. Então, por exemplo, tem um torneio, a federação que representa ou que organiza o torneio faz o contrato com a televisão e a televisão rateia, tá certo? O direito da transmissão. Normalmente é assim, tá? E o seguinte, desse valor que o time faz da transmissão, do contrato, 20% pertence aos jogadores que participaram da partida, tá? Então é o seguinte, aí você escolhe lá, você pega os titulares e os reservas, tá? Não entram nesse rateio juiz e técnico, tá? Então é o seguinte, os juízes até reivindicaram isso algum tempo atrás, mas perderam porque a lei não permitia que fizesse isso. Então é o seguinte, o que acontece? A pessoa joga, então tem uma divisão de valor. Passa esse valor para o sindicato, e o sindicato, no final do ano, faz o rateio e distribui para cada um dos jogadores pelas partidas que eles participaram ou que foram relacionados. Ok? Então, esse direito de arena, que é do clube que é o mandante, né, que eles tentaram mudar, mas que é dos clubes que participam, 20% pertence aos jogadores, pertenciam, tá? Depois essa lei foi mudada, hoje é só 5%, tá? Mas na Lei Zico era 20%, ok? Gente, até agora, tudo bem? Na parte teórica. Tranquilo, Rubem. Bem Tudo. interessante. Aí agora que eu entendi porque que nego se machuca e fica machucado, né? Porque para 5% também, né, Rubão? Porra, para dividir para a cabeçada, são no mínimo 22, porra. Mas olha só, é 5%. Não, veja bem, é 5%, mas dá um valor bom, eu fiz um processo uma vez que dava 300 mil pro cara. Entendeu? Pô, o cara tem nego aí que fica machucado sem ganhar e recebe o dobro disso por mês. Porra. Não, mas aí é outra história. Aí é outra história. Não, né? outra história não. Fluxo de caixa é fluxo de caixa, porra. Não é porra. Aí... O cara para receber pira no fim do ano, de acordo com o sindicato, pô, esquece. O salário é muito mais importante. Aí é seguro, velho. Aí é seguro. Mas vamos lá. Beleza? Rubens, Oi. Essa questão, né, até o jogador machucado, né, ele pode ser colocado no INSS? Não, o negócio é o seguinte, pela Lei Pelé, artigo 45... Boa pergunta. Hã? O quê? Boa pergunta. Não, pois o jogador de futebol, toda vez que faz o contrato, o time tem que fazer um seguro para ele do valor anual. Deixa eu pegar aqui
Lei Pelé, artigo 45. Vou pegar aqui na outra máxima, só para ler para você aqui. Tá? Lei Pelé. Então é o seguinte, o que acontece? O cara, quando ele machuca, ele tem esse seguro, entendeu? Fala assim, as entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais, porque você acha que ouvir comigo que o risco de acidente é muito alto. Concorda? O cara lá tem um estiramento lá, 2 meses, né? Seguro de vida e de acidentes pessoais vinculado à entidade desportiva para atletas profissionais com o objetivo de cobrir os riscos que eles estão sujeitos. Aí é o seguinte, determina que Mas esse seguro não é relativo ao salário, é relativo, de repente, ao término da carreira. É isso? Não, esse seguro, ele é por ano, né? É a remuneração anual dele. A base dele é a remuneração anual. Entendeu? Não, é porque assim, se o jogador se machuca, o clube paga o salário integral dele. Sim, mas aí recebe o seguro, né? Aí se ressarce pelo seguro, né? Porque é seguro de acidente pessoal. Entendeu? Tá. Seguro menos o prêmio, né? Para o clube fica só o prêmio que ele joga, o prêmio do seguro fica, que ele recebe o seguro, mas abate o prêmio que ele já pagou antes, né? O prêmio, ele é da seguradora, né, cara? Então, eu estou falando do clube, o Cupino falou o seguinte, o cara paga integral e se ressarce com seguro. Mas sim. o prêmio fica pro clube e não pro jogador, né? Sim. Sim, exatamente. Agora, obviamente que nós estamos falando aqui de acidente de percurso, né? Assim, da atividade do futebol. Em caso de morte, aí é outra situação, né? E esse seguro é o seguinte, ele é bem determinado, assim, bem específico, porque ele fala que esse seguro advém da prática esportiva, entendeu? Então o cara tá lá, chega no... Eu acho que talvez seja até por isso que o jogador não arrisca muito. Você não vê jogador de futebol aí saltando de asa delta, essa coisa, né? Entendeu? De repente até... se você saltar de asa delta e machucar, um abraço, né? De repente até isso. Né? Não, sem dúvida, mas sair à noite, virar à noite, encher a cara, também dá cheiramento, Rubem, fica tranquilo. Assim. Bate o carro, né? Ai. Olha só, gente, depois disso, então, vem a Lei Pelé. A Lei Pelé, ela vigora, ela tem vigência até hoje, tá certo? E o seguinte, basicamente, eu estou falando aqui sobre a Lei Pelé. A gente vai tratar aspectos da Lei Pelé quando for tratar alguma coisa específica como jogador de futebol. Mas o seguinte, o que acontecia com a Lei Pelé? Artigo 27. Ela obrigava que as empresas, os clubes de futebol, se tornassem empresas com fins lucrativos. E deu prazo de 2 anos para que isso acontecesse. Ok? Então, assim, isso aí foi uma determinação, isso estava na lei, mas só que, como é que é feito hoje, normalmente, tá? Os clubes normalmente são uma associação, tá certo? Então, é o seguinte, se fosse se transformar... Então, assim, como associação... Deixa eu ver aqui mais para frente. Tá. Então, tá. Vou continuar nesse tema aqui, depois vou tratar de imposto daqui a pouquinho. O negócio é o seguinte, aí veio a Lei 9.981, que alterou, tornando facultativa. A Lei Pelé, o original, tornava obrigatório. Essa lei aqui falou assim, não, é facultativo. Entendeu? Antes que fosse todo mundo obrigatório, surgiu essa lei, e os caras negociaram e tal, né? Mas aí o seguinte, depois veio essa lei 10.672 de 2003, ela foi mais rígida, porque é o seguinte, primeiro, falou que o patrimônio, em caso de desvio de conduta, o patrimônio dos dirigentes estariam sujeito a penhora, etc. Né? E o seguinte, exigiu que fossem adotados padrões profissionais para a administração da sociedade e obrigou que os times começassem a publicar os balanços. Tá certo? Então, a primeira grande mudança
assim, formal mesmo, a gente viu com relação à instituição. Nós só estamos falando aqui agora só da instituição. Tá? Foi a partir de 2003, com base nessa lei aí. Ok? Bom, vamos lá. Continuando aqui, gente. Agora nós vamos falar um pouquinho de Profut. Tá certo? O Profut é o seguinte. Os times... deixa eu ver aqui. Antes de falar de Profut... Deixa eu ver aqui se eu puxo um tema para adiantar aqui. Tá. Vamos falar do aspecto tributário, tá? Como eu falei, os times se organizavam da maneira de associação, sociedade civil, sem finalidade econômica, tá? E aí é o seguinte, veio o decreto de 1943 que dizia que essas pessoas, que essas empresas formadas dessa maneira estariam isentas do pagamento do imposto de renda, desde que não remunerassem seus sócios, né, aplicar os recursos no Brasil, né, nos objetivos sociais dela e manter a escrituração, tá certo? Então, o time de futebol, porque às vezes a gente vê muita gente dando palpite aí na televisão, fala assim, mas dirigente tinha que ser assalariado também para acabar com esse negócio. O dirigente não pode ser assalariado, tá certo? Porque para que o clube gozasse de isenção de imposto de renda, não pode remunerar seus dirigentes, ok? Então é o seguinte, depois veio a Lei 9.537, essa mais recente, que isentou do imposto de renda e da contribuição social. Ok? E aí o seguinte, e depois essa lei, ela estendeu a legislação tributária, tá certo? Ela manteve, ela falou que era nesse prazo, depois ela foi alterada pela MP 2158, porque estendeu a isenção tributária ao PIS e COFINS, tá? Então é o seguinte, por que eu estou frisando bem isso aqui? Seguinte, existe um projeto de lei de SA. Quando esse projeto entrar, esses benefícios acabam, entendeu? Por isso que talvez muito time ainda esteja questionando esse negócio, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar, então, agora. Vamos subir aqui, falar de Profut. Então, é o seguinte, os times de futebol, eles são isentos de imposto de renda. Então, eles não pagam imposto de renda, contribuição social, PIS, fim social, ok? Pagam ISS, quer dizer, ISS depende da prefeitura também, né? Que cada município ele é autônomo para definir isso, mas eles têm que pagar fundo de garantia e a parte do INSS, tá certo? Do empregador e dele também, tá certo? Então é o seguinte, aí o que acontece? Os clubes, eles não pagavam esse tributo, só sobravam para eles isso e eles não pagavam, tá certo? Então é o seguinte, para que fosse possível, para que eles pagassem, eles instituíram o Profut, criado pela Lei 13.155 de 2015, que visava isso aqui, a modernização e gestão e responsabilidade do futebol brasileiro. Qual que era o objetivo? Promover a gestão transparente e democrática e o equilíbrio financeiro, tá certo? Então, em termos de gestão, o mandato de um presidente agora não poderia ser superior a 4 anos e somente uma recondução. Né? A gente viu aí, antigamente, no passado, os caras ficavam uma eternidade, né, na direção do time. Então, então é o seguinte, veja bem, o benefício do clube entrar nisso aí, aderir ao Profut, era exatamente ter o benefício do parcelamento do débito que eles tinham, de INSS e de fundo de garantia especificamente, tá? Então é o seguinte, ao aderir ao Profut, eles tinham que atender todos esses conceitos aí. Tá vendo? Autonomia do Conselho Fiscal. O que é autonomia do Conselho Fiscal? Eu não posso, por exemplo, vamos supor que o Zé fosse meu irmão
E aí o seguinte, eu falo assim, não, eu quero que no conselho fique o Zé. Entendeu? Assim, mas ele é seu irmão, não, eu quero que seja ele, pronto, acabou e tal. Eu não garanto ao Conselho Fiscal autonomia se eu fizer um negócio desse, entendeu? Então é esse tipo de autonomia que se pretende ao Conselho Fiscal. Antecipação de receita, no máximo 30%, ou para liquidar passivo oneroso. Entendeu? Então eu tenho um passivo lá que paga uma taxa acima do mercado e tal, então eu vou lá e eu posso antecipar essa receita para pagar. Tá? Um fato muito importante, o déficit do ano seguinte não pode ser maior do que 5% da receita do ano anterior. Ok? Da receita bruta. Tá certo? Então, esse é um ponto que está sendo muito observado e muito acompanhado. Né? O pessoal falou assim, mas o caso do Atlético Mineiro, né, que recebeu uma doação de um terreno de 49 milhões. Com o registro em receita desse terreno, o resultado foi para 5 milhões negativo. O déficit seria muito maior, acima de 5%, se não fosse registrado esse bem. Aí o pessoal fala, mas isso aí não é caixa. Não importa, gente. Não importa. Em contabilidade, se a determinação é de jogar o terreno como receita, então é receita do mesmo jeito. Então você não tem um carimbo assim, entendeu? Então, basicamente é isso. Custo de folha de pagamento, direito de imagem, não podem ser superior a 80% da receita bruta da atividade de futebol. E os gestores responderão solidariamente pelos atos ilícitos praticados, tá? Bom, então aí é o seguinte, ok, o time que aderisse ao Profut, ele tinha a obrigação de manter o pagamento dos tributos, salários em dia, tá? Obrigação de investimento na formação de atletas, investimento no futebol feminino, novamente, aquilo que a gente fala, né, que eu falei no início, é o Estado impondo, tá certo? A coisa, né? Na verdade, o futebol feminino, ele deveria ter sido alguma coisa de demanda dos clubes, né, na preservação da imagem, mas não acontece isso. Tem que ser uma determinação. E também, se não me engano, a Conmebol exigiu também, participou da Libertadores. Não é isso mesmo, Pino? Você que está mais... Mas a Conmebol acho que determinou, porque participar acho que tem futebol feminino. Mas, de qualquer forma, o Profut já veio. Então, é o seguinte, no aspecto contábil, exigiu maior detalhamento da receita e despesa, né, e auditoria independente. Ok? Bom, e fiscalizou os débitos em até 240 parcelas, né, e o FGTS em 180 meses. E o acompanhamento como se fosse uma auditoria, né, ficou com esse pessoal aí. Eles criaram a autoridade pública de governança do futebol. Está vinculado ao Ministério do Esporte para fiscalizar se os times estão agindo corretamente, né? Gente, até agora alguma dúvida? Até agora eu estou só contando história para vocês, porque daqui para frente, tudo isso que a gente falou passa a ter reflexo nas demonstrações contábeis. Então, a gente vai poder, inclusive, criticar a qualidade. Eu sei de alguns times, por exemplo, que não atendem direito isso aí na hora de publicar. Tá? Bom, Sociedade Anônima do Futebol. Ou deixa eu ver se eu passo... Não, vamos falar de jogador, a gente deixa esse Sociedade Anônima um pouco mais para frente. Bom, jogador de futebol, gente. A Lei Pelé que disciplinou o contrato. Como é que seria o contrato, tá certo? Então é o seguinte, jogador de futebol, contrato de no máximo 5 anos, ok? E no mínimo 3 meses e no máximo 5 anos. Concentração de 3 dias, acréscimo de remuneração e razão de viagens, etc, etc, etc. Rescisão. Aí, vocês lembram que eu falei com vocês? Tinha um contrato com base desportiva e trabalhista. Então, o trabalhista prevaleceu. Tá certo? Vamos em frente. Em termos de formação do atleta,
O contrato é a partir de 16 anos, nenhum contrato pode ser superior a 5 anos. O atleta de 14 a 20 anos poderá receber auxílio financeiro livremente pactuado. Em caso de aliciamento, deverá pagar multa de até 200 vezes o valor do contrato. Por exemplo, se eu estou formando um atleta e um time alicia esse atleta, se eu já tenho um contrato com ele, né, ele sendo em formação, eu tenho que pagar 200 vezes, né? E é o seguinte, em caso de transferência do atleta nacional definitivo temporário, 5% serão pagos à equipe formadora, porque a Lei Pelé, aliás, a Lei Zico já falava do clube formador, né? E a Lei Pelé reforçou isso, tá certo? Prazos contratuais, nunca inferior a 3 meses, superior a 5 anos. Atrasos salariais de 3 meses, o jogador já pode pedir a rescisão. E se o jogador pode se recusar a participar de qualquer competição se tiver atraso de salário de 2 meses, ok? Bom, vamos lá. Então, o direito deles, jornada de 44 horas semanais, tá? Isso aí, gente, não tinha jeito de ser diferente porque isso é constitucional, tá? Na Constituição já prevê a jornada de 44 horas semanais. Intrajornada, o que é intrajornada, gente? É aquele intervalo de 1 hora entre as refeições. Se você tem uma jornada, se não me engano, artigo 71 da CLT. Se você tem uma jornada de 6 horas... Rubem, Oi? posso fazer uma pergunta? Para controlar isso no dia a dia dos caras, isso é muito difícil, não? Como é que fica a questão trabalhista? Esse salário gigantesco compensa ou o pessoal depois entra com processo em clube menor? Olha, o negócio é o seguinte, eu nunca vi pedido de intrajornada, tá? Porque normalmente é muito comum os atletas terminarem o treino, todos se encontrarem, ou a maioria se encontrar no refeitório, e depois eles têm um descanso. Então, o intrajornada não pega. Tá? O interjornada, que é diferente, por exemplo, cada trabalhador, né, o trabalhador normal, ele tem 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra. Então, se você sai, por exemplo, meia-noite, você só pode voltar para o trabalho a partir das 11 horas do dia seguinte, tá certo? Então, é o seguinte, mas o jogador de futebol é 66 horas, tá? O bicho perdeu a natureza salarial, agora virou um prêmio, porque como natureza salarial, ele tinha direito a FGTS, reflexo em férias, 13º salário e tal. Luva é adiantamento de salário, tá? Então, basicamente é isso. Eu pedi tanto de luva. Então, ele é considerado uma verba salarial. Então, é o seguinte, beleza. Como é que eu controlo isso? Eu acho que é fácil. No início de cada atividade esportiva, todo mundo tem que estar lá. E os caras são até rígidos nisso. Você vê que às vezes o jogador atrasa 15 minutos, o cara é multado, não sei o quê, um monte de coisa. Não tem uns negócios assim? Ô, Rubens. Oi. Você se lembra, um tempinho atrás, o Paulo André, que era zagueiro do Corinthians, ele entrou com uma ação, eu acho que ele tinha ganho, mas acho que depois ele perdeu, sobre trabalhar domingo, trabalho noturno, né, de adicionais. E aí o Corinthians também falou que se fosse assim, não jogaria mais também nesses horários, aí deu uma confusão danada. O ponto aí é como que esses caras mensuram, né? Porque não é uma empresa para chegar a bater ponto bonitinho, né? Mas tem horário de treino, né? Não, o horário, os caras são bem rígidos, Henrique. Assim, isso aí não tem. Nossa, e fica muito. Eu não conheço mesmo, só. E fica muito fácil porque é coletivo, entendeu? Por ser coletivo, o horário de todo mundo já é mais ou menos pré-determinado, né? Então, por exemplo, nós vamos jogar a partida, que é o caso do. Porque o que é o adicional noturno? É o trabalho do trabalhador urbano entre 22 horas e 5 horas da manhã. Nesse intervalo, o tempo que é trabalhar, ele tem direito a 20% de remuneração como adicional, entendeu? Então, se ele ficou 1 hora, é 20% de 1 hora. Então, quando o jogador joga bola, ele começa na quarta-feira, por exemplo, às 9
às 21h30 e normalmente vai até 11 horas da noite. Então, assim, aí ele reivindica normalmente 2 horas na quarta-feira, entendeu? Se a gente fizer uma conta rápida aqui, se o cara ganha 150 mil por mês, tá? Dividido por 220. Então, o valor da hora dele, gente, é R$681, tá? Vamos fazer de 100 mil para ficar mais fácil, redondo. 220 dividido. 454. Então é o seguinte, é 20% vezes 20, são 2 horas, né? Vezes 2. Então, só nesse dia era R$181, tá? Só nesse dia. Mixaria, né? Mas, tipo, os caras brigam por isso, né? Entendeu? Então, basicamente, é isso. Então, ele pediria um adicional disso. Isso aqui tem reflexo em férias, 13º salário, e se ele reivindicar hora extra, tem reflexo na hora extra também, entendeu? E aí vai para o INSS, né? A parte. Para ele não vai fazer diferença, né? Porque ele está acima do teto. Mas para o clube faz, porque o clube vai ter que pagar o percentual lá relativo ao INSS, né? Certo. Direito de imagem. Direito de imagem, gente, é o seguinte, é o que o jogador, normalmente eles fazem um contrato à parte, né, para poder redução de carga trabalhista, né? Então, esse direito de imagem, assim, é o valor para o clube poder chegar e falar assim, olha, faz uma propaganda aqui do sei lá, do sócio-torcedor. Então, ele vai lá e faz a propaganda. Ele não recebe um adicional sobre isso, porque já está dentro do contrato de direito de imagem. Tá? O seguro de arena, a gente já falou, direito de arena e o seguro também. Tá certo? Vamos ver aqui. Tá. O técnico de futebol tem uma legislação à parte, tá? Que é a Lei 8.650. Então, o contrato de técnico de futebol não pode ser superior a 2 horas. Ele tem direito a salários, gratificações, prêmios, bonificações e luva. Então, ele não tem direito de imagem, tem também direito de arena, tá? E aplica-se a legislação do trabalho e da Previdência Social. Mesma coisa, 44 horas semanais, horas extras, tá? Ficou alguma dúvida nesse aspecto, gente? Eu vou ter que fazer... Eu comentei aqui que nós estamos com aquele problema do toque de recolher, né? Então, assim, não posso estender muito, entendeu? Mas ficou alguma dúvida nesse aspecto, na parte legal do jogador de futebol? A gente falou, tem o tributário, tem a contabilidade, que a gente vai falar na próxima aula, e tem o aspecto da lei das SA, da Sociedade Anônima do Futebol. Esse nome eu não concordo muito com ele, não, mas acho que é o que vai prevalecer, né? O tributário a gente já falou, e agora seria a contabilidade. Ô, gente, falar com vocês aqui, falar esse tema com vocês, eu não tenho como fazer sem a ajuda da minha equipe aqui da empresa. Então, assim, agradecer ao pessoal aqui da contabilidade que planilha os balanços para mim, que baixa, que analisa, me dá uma força nisso aí, tá certo? Nossa, sem isso aí seria impossível fazer esse trabalho assim, né? E é isso. Gente, na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o aspecto da lei da SA e sobre o aspecto, e falar sobre a contabilidade, certo? Quais são os critérios de contabilização? Nós vamos visualizar o balanço sem analisar, nós vamos olhar o balanço do Grêmio, mostrando, de acordo com a lei, se está tudo certinho, ok? E aí depois a gente faz a análise, tá certo? Gente, Rubens, posso só tirar uma dúvida? Pô, perfeitamente. Boa noite. Só que fiquei um pouco em dúvida em relação ao passe do jogador, né? Que antigamente a gente via muito mais isso. O jogador ter uma parte do percentual dele hoje em dia bem mais difícil de ver isso. Como que funciona isso hoje em dia? O negócio é o seguinte, o passe ele foi revogado pela Lei Pelé. E um aspecto que eu esqueci de comentar é o seguinte, né? Que quando o jogador... quando o clube comprava o passe do jogador, 15% do valor do passe era para o jogador, ok? Então é o seguinte, a Lei Pelé revogou.
esse aspecto. É aquilo que eu falei. O cara, ele tinha o contrato esportivo, né? O contrato que o clube ficava com o contrato dele. Se acabasse, e que não era vinculado ao contrato trabalhista. Então, acabava o contrato trabalhista, o clube só poderia passar para frente, assim, se alguém pagasse por aquele jogador. Tá? Pelo menos até os 32 anos, o cara tinha que fazer isso. Então é o seguinte, por que naquela época, por que o futebol internacional... As pessoas falam assim, mas a Lei Pelé avacalhou. Não, de certa forma, a Lei Pelé ela tirou o peso de escravidão. Né? Eu citei o caso daquele cara lá da Bélgica que entrou na justiça. O clube simplesmente falou assim, então tá, se ninguém pagar 11 milhões, você não sai daqui, se você não aceitar que eu diminua o valor do seu salário. Entendeu? Então, assim, esse aspecto é que a Lei Pelé trouxe a vantagem, deu mais liberdade para o jogador. Aí o seguinte, com o advento, a mudança é o seguinte, é que hoje em dia o jogador ele tem um contrato de trabalho por tempo determinado. Acabou esse contrato de trabalho, o clube é obrigado a liberá-lo. O clube não pode reter mais o passe, o contrato dele. O clube tem que liberar e ele procura outro jogador. Então, deu mais liberdade. Ok? Aí o seguinte, outra coisa que eu citei na aula, que é o seguinte, quando um clube paga por um jogador, ele não paga o passe. Na verdade, é como se ele pagasse uma indenização para o time que está vendendo por não poder usar o jogador. Na prática, na essência, é isso. Entendeu? Porque não tem passe mais. A gente usa passe, a expressão passe né? Porque acostumamos com essa palavra, né? Mas o passe mesmo já não existe. Entendeu? Então é o seguinte, o que acontece? Acaba o vínculo do jogador, o jogador pode se transferir para qualquer lugar. Né? E isso aí é o seguinte, o que aconteceu? É como se fosse afunilando nos times maiores, né? Porque nenhum jogador deixa de renovar o contrato dele se não tiver uma proposta melhor de outro time. E o outro time, provavelmente, oferece uma condição melhor, e assim vai. Ou seja, essa forma de negociação dá liberdade para o jogador, ao mesmo tempo, ele criou uma espécie... É a mesma coisa quando eles falaram assim, a partir de agora, cada auditor vai ficar 5 anos num banco. Né? O que aconteceu? Acabou que afunilou e concentrou o trabalho em poucas empresas de auditoria. A mesma coisa com o futebol. Né? Afunilou e ficou só com os times de melhor condição de contratação, né? Te expliquei, gente, ficou claro esse negócio de passe, a diferença de passe do que é hoje, do que trouxe a Lei Pelé, essa diferença? Sim, com certeza. Mesmo? Assim, Sim, tá claro. Não é por educação que vocês estão falando, não, né? Não. Não, Rubem, posso falar que não. Então tá bom. Bem Então, se ficou claro. Ô, gente, então, são 19h40. Eu tenho que descer agora. Tranquilo, Rubem. Obrigado. Imagina, vai converter aqui, o Henrique, eu mando para você, eu mando para o Lobo, né? É o Lobo ou o Marcelo, os dois é que sabem subir. Eu não sei subir, mas pode ser. Dá um stop aí na gravação. Beleza. Ô, gente, muito bom, tá? Legal. Estar com vocês aqui até agora. E, assim, a gente continua na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais do aspecto teórico, para encerrar, e depois a gente já parte para a parte prática, que é a análise efetivamente, tá? Eu acho importante a gente comentar esses aspectos, porque a gente vai entendendo as mudanças e a prática lá, né? Como é que ficou, tá? Ô, gente, então, tudo de bom, né? Bom descanso para vocês aí, se cuidem, né? E até a próxima. Tchau. Obrigada, Até a próxima, Rubão. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Parabéns. Obrigado. Valeu, Rubens. Boa noite. Falou. Obrigado. Imagina, boa noite.